No ar, a minha, a sua, nossa Vovoteca TV. Muita chuva na Grande São Paulo, me deu um probleminha no estúdio com a internet e estou gravando no meio do quintal. É o quintal do lotequeiro. Então vamos lá em formato de rádio com imagens. No radar, o 973, 300 mil, nível hard, com 8 jogos no sábado. Não é mole não, hein? O pessimista olha e pensa, esse concurso vai acumular. O otimista, vou ganhar sozinho. E assim caminha a loteca. Matheus, roda a vinheta. Afinal, fácil ou difícil, o desafio loteca é sempre emocionante nas ondas do rádio da Vovoteca TV com sua Rádio Loteca. Antes de invadirmos os 300 mil do 973, o Matheus jogou aí na tela o Coroados, Lotérica Coroados, uma lotérica com bolões oficiais caixa, que no 972 fizeram 13. O jogo foi postado lá no Vovoteca, você foi dar uma olhada? Tivemos lá 2 ganhadores com 13. 14 não apareceu nenhum lá para nós, se bem que teve, né? O Rodrigão, agora no 973, manda avisar. Vai abraçar o pote dourado da loteca. Liga lá, conversa com ele e reserve sua cota. Afinal, são limitadas. Matheus, joga agora na tela nossas parciais da enquete Vovoteca, que nessa quinta, já superando mais ou menos as 13 horas, 13, 14 horas eu tirei, já estava superando 1.700 votos. Só 2 casas zebradas e digo para vocês, aquelas zebras meramente percentuais. Concordam comigo? Até porque no clássico cearense sabemos que tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Então o Vozão é uma zebra meramente percentual. E lá no interior do Rio Grande do Sul, temos o Brasil de Pelotas visitando Caxias, sendo considerado zebra. Será que ele vai dar pelota para isso? Sei lá, hein? Pensa nessas 2 zebras que pode dar aquela filtrada monstra no concurso. E as amarelas? As surpresas aparecem em 11 casas, algumas altamente viáveis. É só um convite mesmo ao apostador para uma análise mais detalhada e aprofundada. Isso porque, na verdade, essas 11 surpresas, todas podem aparecer. Escolha suas. Normalidade, o tom azulado do 973. E é o tom predominante do concurso, percebam aí. Isso já mostra a dificuldade do concurso. São 24 colunas, consideradas normais, e olha que interessante. 13 das 14 colunas do meio, a coluna do empate, estão sendo consideradas empates normais. Já pensou? Se sai 13 empates, coisa rara, raríssima, creio que nunca deve ter ocorrido. Teria que pesquisar. Mas 13 empates? Sei lá, hein? Dá até tipo assim, ó, uma matriz de 14 seco no empate e aí vai distribuindo para os lados aí seus duplos. Vamos lá, vamos em frente. Concurso também vai mostrando até o momento na grande enquete Vovoteca, que se você não votou, deve ir lá votar. E esses números podem ter pequenas variações até sábado às 12 horas, quando encerramos. Então vai lá e dá aquela votadinha, ajuda nessa incrível ferramenta. Então sem super favoritos, conforme eu ia dizendo, e os poucos favoritos que aparecem aí, são em 5 colunas, não são absolutamente muito confiáveis. Deu duro? Tome um! Conhaque, pensou que eu ia fazer comercial grátis? Vou não! Matheus, coloca na tela nossos jogos sugestão. Mantendo a tradição, Matheus jogou na tela nossos 2 jogos sugestão, ambos com 5 duplos. No primeiro concentro minhas análises, no segundo busco zebras e surpresa. Não existe nenhuma garantia de acerto, até porque não uso triplo, tá ok? Analisar, buscar maiores informações.
Vai lá no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, que sempre tem maiores informações. Notadamente nos comentários dessa semana no nosso vovoteca.com, o pessoal tem interagido bastante. Use os palpites, né, que batam com seus palpites, descarte outros, acredite sempre e principalmente na sua intuição. Vamos lá rapidamente, jogo 1 é o Fla-Flu. O Flamengo, no meu ponto de vista, não vai abrir mão de entrar forte no clássico, até porque quer quebrar a sequência de 2 vitórias do Fluminense no confronto. Evidente que o tricolor quer mais é aumentar a construção de um tabu. Analisando pesos e contrapesos, vou acreditar na vitória rubro-negra, coluna 1 no jogo 1. No jogo 2, eu estou aqui em outro clássico, aqui é em Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense. O Vila Nova que já fez 3 jogos, 1-0 no Goiatuba, 1-1 com o Craque e 1-2 ele perdeu para o Aparecidense. Isso aqui foi ontem, quarta-feira. E o Atlético Goianiense, ele já venceu o Craque por 1-0 em casa, 1-0 em cima do Iporá fora e também perdeu ontem, olha que interessante. Ambos perderam de 2-1. O Atlético Goianiense, né, o Dragão perdeu 2-1 para o Goiatuba em casa. Fato complicador. Começaram o estadual de maneira tímida, até porque o formato do Goianão permite. Dos 6 times de cada grupo, 4 avançam para as quartas de final, playoff, e entram no clássico para pagar as derrotas, então, de ontem, no meio de semana. Esse medo de nova derrota, na minha opinião, tende a levar os times para uma cautela maior. Eu vou até arriscar gastar um duplo aqui, eu acho que dá empate, mas eu vou de coluna do meio e coluna 2 Atlético Goianiense. Intuição. Jogo 3, Caldense recebe o Cruzeiro. O fato é que acreditar na Raposa, mesmo em momento de reformulação, é um risco muito grande. Ainda mais visitando uma Caldense que começou bem o estadual, já contabilizando uma boa vitória até sobre um outro favorito, que é o Coelho, por 2-1. Aliás, esse Coelho que ontem, né, perdeu para a Caldense e ontem ele joga pimenta nesse jogo aqui, porque ele bateu no Cruzeiro por 2-0. Vou de coluna 2, conforme tá aí, porém com medo. Se puderem, cabe um duplo X2. Na minha opinião, jogo sugestão, coluna 2, Cruzeiro no jogo 3. Jogo 4, agora sim, Série A italiana, Fiorentina é a 7ª recebendo a Lazio, que é a 8ª. Ambos com 36 pontos. Jogo escolhido a dedo pelo programador. Brigam para chegarem, no mínimo, na 6ª posição, que garante Liga das Conferências. Aqui vejo equilíbrio de forças. Vou de duplo, coluna 1 e coluna do meio, levando em consideração essa força que a Fiorentina vem mostrando como mandante. São 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tá ok? Então, 7 vitórias em 10 jogos. Aí eu tô combinando o duplo com o desempenho atual da Lazio, que também tá legal, né? Então, para não ficar no seco aqui, coluna 1 e coluna do meio no jogo 4. Jogo 5, clássico das letrinhas lá no Alagoano. Esse jogo até correu o risco de ser adiado, a federação confirmou. O fato é que o CRB está lá com um surto de Covid. Clássico onde o empate tem sido a marca registrada. 5 nos últimos 10 confrontos, ou seja, 50% dos últimos 10 confrontos empataram. O momento, porém, me parece favorável ao CSA, devido ao que eu falei, ao surto de Covid no CRB. E até pelo bom padrão ofensivo que o Azulão aí vem demonstrando nesse início da competição. Foram 2 jogos, 8 gols pró e 1 gol contra. Tá ok? Ele bateu de 3-1 no Aliança e de 5-0 no Jacioba. Lógico que Aliança e Jacioba é diferente de CRB. Mas, mesmo assim, esse embalo e aquilo que está prejudicando o CRB pode facilitar e esse jogo sair do empate e pular para a coluna 1. Jogo 5, coluna 1, CSA. Jogo 6, aqui é o Francesão. Aqui, para mim, sempre é triste. Não é para amador. São Francesão não é para amador. Cravar com certeza uma coluna requer uma grande parcela de sorte. Não descarto sempre o empate, porém vejo o Lyon em melhor momento. Por isso, eu estou indo com um duplo fechado no visitante.
Lembrando que o Mônaco é o oitavo, o Lyon é o sétimo. O Mônaco vem aqui nas últimas 3 rodadas, empate, vitória e derrota, sendo as 2 últimas aqui, ó, ele bateu de 4-0 o Clermont, que é o 15º, e perdeu para o Montpellier, que é um time que já está mais acima, em sexto, de 3-2. E o Lyon vem com 3 vitórias na sequência. As últimas duas foi 1-0 no Saint-Étienne, né, que aí bateu neles em casa, e 2-1 no Marseille, que é o terceiro colocado, também em casa, agora joga fora. Por isso eu estou gastando aqui esse duplo, que eu acho que mata o ponto. Espero que mate o ponto. Coluna do meio, coluna 2 no jogo 6. Jogo 7. Voltamos para o Brasil. Estamos aqui com Fortaleza e Ceará. Aquele jogo que eu disse que o Ceará vencendo a nossa enquete nas demais pequenas enquetes da Loteca, considerado uma zebra percentual. Talvez pela essa força atual do Fortaleza. O grande clássico que foi realizado 7 vezes em 2021, com 2 vitórias do Fortaleza e 2 vitórias do Ceará e mais 3 empates. Vê o equilíbrio aí? E normalmente não tem essa de quem estiver melhor vence. Em novembro passado, por exemplo, o Fortaleza estava voando, não estava? E o Vozão foi impiedoso e goleou por 4-0. Cabe triplo, porém na raça, apenas nela, arrisco coluna 1 nesse jogo 7. Chego no jogo 8 com Sampaio Correia recebendo o Náutico. Copa do Nordeste, Sampaio Correia só fez um jogo, ganhou de 2-1 do Altos em casa. E o Náutico já fez 2, empatou com a Campinense em casa e perdeu o clássico para o Sport na semana passada. Após 2 jogos e nenhuma vitória, o Timbu então vai na casa do Bolívia querida, onde só venceu uma vez em 9 visitas. Foram 9 jogos lá no Maranhão e o Timbu só venceu uma vez. E não será nada fácil novamente. O Sampaio começou bem em 2022. Apenas 3 jogos, é verdade, mas com 3 vitórias. Na verdade, isso aí eu estou incluindo aqui o estadual, tá? Na verdade, jogo nada fácil para os dois. Acredito em equilíbrio e ao final eu acredito que dê coluna do meio empate. No jogo 9, Bundesliga, é o Dortmund recebendo o Leverkusen. Aqui é o seguinte, ó, confronto de titãs com o Dortmund melhor mandante da liga. 9 vitórias, 0 empates e apenas uma derrota. E único capaz ainda de lutar pelo título com o Bayern de Munique. Mas pega um Leverkusen cascudo, esse time é cascudo. Basta vermos que é o segundo melhor visitante da Bundesliga. Fico com um bom momento do Dortmund. Mas fica esse aviso aí. Quem puder cercar aí pelo menos um empate, é uma garantia maior de ponto. Mas eu acredito que dê coluna 1 e é com ela que eu vou. Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10. Agora já vou lá para a La Liga na Espanha. É o Barcelona recebendo o Atlético de Madrid. É o quinto recebendo o quarto. Por aí já se vê que a coisa é encardida demais. O Barcelona vem aí de vários jogos sem perder. Espero um jogo muito pegado, como tem sido os últimos confrontos. Na casa do Barça, né? Quando ele recebe, registraram 2 empates, 2-2 e 0-0, né? Nos últimos jogos. Briga direta por posição de Champions. Vejo com bons olhos a coluna do meio. Sei porquê, mas quando eu vejo Atlético de Madrid, eu penso em empate. O time é forte de defesa, né? Se bem que ambos estão aí jogando bem ofensivamente ultimamente. Tem saído gol em seus jogos, né, contra outros adversários. Então dificilmente aí fica no 0-0. Para quem for de bets, mais de 1,5 pode cair bem. Aqui eu vou ficar com a coluna do meio, acreditando que esse jogo termine 1-1 ou 2-2. Jogo 11. Agora já estou no Brasil novamente, estou no sul, no interior gaúcho, com Caxias e Brasil de Pelotas. O Caxias joga hoje, visitando o Aimoré. E caso não vença, já vai entrar pressionado contra o Brasil, que vem de 3 jogos sem derrotas. Olha a confusão aí pro Caxias, hein? Precisa vencer hoje, hein, Caxias? O Caxias alimenta um tabu, aí ele se pega nisso, né? Há 6 jogos sem perder para o rival. São 2 vitórias e 4 empates. Vejo como um jogo assim duríssimo e acreditar na vitória do Caxias é questão
de mera intuição. Como eu sei que o empate que é sempre forte pode prevalecer, eu estou indo de duplo, coluna 1 e coluna do meio no jogo 11. No jogo 12, estou eu aqui no Paraná, o Paraná, o tricolor da Vila Capanema, não sei não, hein? Será que vai despencar até no estadual? Dentro de uma lógica de momento, o líder, que é o Operário, é favorito. Mesmo no caso do Paraná, mesmo na casa, né, do Paraná, que vem descendo a ladeira, jogo após jogo. Mas, como no futebol, o imponderável é sempre possível, por que não, né? Uma melhora do Paraná. Por que não buscar essa vitória? Então eu vou abrir o duplo. Ou ele se recupera ou se afunda de vez. Coluna 1 e coluna 2, duplo aberto é o meu duplo mágico no jogo 12. Vamos no jogo 13. Jogo 13, agora sim, é interior de São Paulo, lá em Itu, a terra onde tudo é grande. Ultimamente, menos o salário, né? Silvinho não aguentou a pressão, né? Ituano e Corinthians. Silvinho não aguentou a pressão e se mandou do timão. Agora de técnico interino, poderemos ver um aumento de produtividade no Alvinegro. Será? E aqui temos um longo tabu. Nos últimos 11 jogos, quase uma dúzia de jogos, 9 vitórias do Corinthians e 2 empates. Nem em caso o bom Ituano leva vantagem recebendo o Timão. Foram 6 vezes que o Timão foi lá, venceu 5 e empatou um jogo. Mas cada momento é um momento. Tabus um dia caem. Se você acredita nisso, crava aí no Ituano. Mas acho que vai se manter. E vai se manter ali naquela base do nem meu, nem seu. Coluna do meio para o jogo 13. Inter de Limeira e Botafogo, a Pantera de Ribeirão Preto, fecham o concurso 973. A Inter ainda entra em campo nessa quinta e caso vença, ele vai visitar o Ituano, assume a liderança do grupo A. Já a Pantera, após 3 jogos, segue invicta. Quem esperar o ao contrário aí, ó, tá com uma vitória e 2 empates. E essa única vitória até agora, além dos 2 empates, foi no jogo que venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0. Isso aí dá crédito pro Botafogo, né? Jogos do interior paulista sempre carregam uma grande rivalidade, onde vencer em casa é considerado quase como uma obrigação pela torcida, que vai pressionar e vai lá no Limeirão tentar empurrar essa Inter, fazer ela repetir aquela campanha do Paulistão quando foi campeã. Será que consegue? Arrisco o Inter. Já que esse jogo é o que fecha o 973. 20 e 30 de domingo. Vou aqui no pau, vou na coragem, vou com a Inter de Limeira, do meu amigo do Baratão, Vitório Marquesan, né, que eu conhecia na década de 80, espero que esteja tudo bem, né, tinha uma bela loja lá e chegou a ser presidente da Inter. Na época eu vendia meiazaço para ele. É isso aí, galera, encerramos mais uma transmissão hoje da Vovoteca TV, espero vê-los todos visitando o nosso vovoteca.com e também o nosso Lotequeiros BR, onde o Matheus, o Paulinho e o Nicolas estarão lá postando as análises escritas. Voltamos no 974, que Deus abençoe nossas famílias. Amém.